a gente pode fazer para salvar o nosso cliente dessa situação, desse imbróglio, né, que é a exclusão do Simples Nacional pelo motivo de inadimplência? Então, o que está acontecendo? Recentemente, a Receita Federal tem notificado os optantes do Simples Nacional da sua exclusão do Simples Nacional. Por quê? Porque deixou de pagar algum tipo de tributo. E uma das condições para que a empresa se mantenha no Simples Nacional é estar adimplente, né? Então, a Fazenda, identificando que o contribuinte deixou de pagar, por exemplo, uma contribuição previdenciária retida na fonte, uma contribuição, qualquer outro tipo de tributo retido na fonte e não recolhido pelo contribuinte, algum outro tributo que não esteja dentro do Simples Nacional, que o contribuinte tinha que ter pago e não pagou, ou mesmo as parcelas do Simples Nacional, caso o contribuinte esteja inadimplente, o que é que a Fazenda vai fazer? Vai notificá-lo de sua exclusão do Simples Nacional. O contribuinte vai receber, através do ECAC, através da caixa de mensagem do ECAC, uma notificação chamada termo de exclusão do Simples Nacional. E esse termo de exclusão vai trazer a relação dos débitos que o contribuinte possui e que motivaram a exclusão dele do Simples Nacional. E vai ter um prazo para regularizar, sob pena de não o fazendo, a partir do dia 1º do ano subsequente, esse contribuinte ser efetivamente excluído do Simples Nacional. Aí ele sai do Simples Nacional e cai no lucro presumido, né? Pelo menos no lucro presumido, aquelas empresas que estão aptas a ficar no lucro presumido. Então, nesse caso, o contribuinte, quando ele recebe esse termo de exclusão, que está recebendo agora, ele terá um prazo de 30 dias para regularizar. Regularizar o quê? Regularizar os motivos que levaram aquele contribuinte a ser excluído do Simples Nacional. Então, assim, é uma questão de inadimplência, aquele contribuinte ficou inadimplente com parcela do Simples, ou com parcela de contribuições, ou com parcela de algum tributo fora do Simples Nacional, ele tem um prazo para regularizar esses pagamentos, né? E no termo de exclusão, esse prazo é de 30 dias da data em que ele recebeu esse termo de exclusão através da sua caixa de mensagens do ECAC. Então, dentro de 30 dias, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ah, mas será que é só 30 dias? Será que eu não tenho até o final do ano para fazer essa regularização, já que a exclusão só vai acontecer no final do ano? É possível que tenha essa condição, né? Porque a partir do momento em que o contribuinte é notificado para cumprir uma exigência dentro do prazo, ele tem que cumprir. Caso ele não cumpra, caso ele cumpra intempestivamente, ele regularize aquela situação, é bem provável que no dia 1º de janeiro do ano seguinte ele não seja excluído. Por quê? Porque ele está com a situação regular. Agora, pode acontecer, e isso é fato, se você deixar para regularizar depois desse prazo de 30 dias, pode vir um outro termo, uma outra notificação de exclusão definitiva do Simples Nacional, mesmo antes do dia 1º de janeiro, né? E se acontecer isso, o contribuinte, além de ter que regularizar essas pendências que foram anotadas pela Fazenda, essas pendências de inadimplência, ele terá que resolver outras eventuais pendências de inadimplência que não constam desse termo de notificação. Então é importantíssimo que a gente procure uma solução para o nosso cliente dentro do prazo de 30 dias. Ah, mas tem algum problema aí que não dá para resolver em 30 dias, porque então aí é uma questão econômica, mas a gente, como profissional, como advogado, como contador ou como gestor dessa empresa, temos que procurar dar uma solução dentro desse prazo que consta do termo de exclusão do Simples Nacional. Então, coloquem em mente, né, a primeira anotação. Qual que é o prazo para a gente resolver isso? 30 dias. 30 dias a contar do quê? Da data que o contribuinte foi notificado do termo de exclusão. Pode resolver depois dos 30 dias? Pode, mas vamos tentar resolver isso em 30 dias, que é o prazo. A gente tem que cumprir o prazo, né? A gente, advogado, contador, ou o que seja que está trabalhando para a empresa, lá no termo de exclusão, né? A gente tem que cumprir aquele prazo. Bom, dito isso, quais são as situações que a gente vai enfrentar, né, que o nosso cliente, o contribuinte vai enfrentar com a exclusão do Simples Nacional, né, com esse termo de exclusão do Simples Nacional por inadimplência? Ele tem que regularizar a situação. E quais são as formas de regularizar essa situação, né?
Voltando um pouco, quais são os motivos para a exclusão do Simples Nacional por inadimplência? Então, primeiro motivo, algum débito que já está inscrito em dívida ativa. Se o contribuinte está no Simples Nacional e teve a sua exclusão notificada por conta de um débito já inscrito em dívida ativa, já na PGFN, ele tem que regularizar essa dívida junto à PGFN. Então, assim, inicialmente, vamos falar da parte que seria menos complexa do ponto de vista do que a gente vai tratar aqui. Exclusão do Simples Nacional por inadimplência com débitos já inscritos em dívida ativa. Então, o contribuinte foi excluído porque ele tem débito inscrito em dívida ativa. O que a gente pode fazer nesse caso? Então, aí quem para vocês que está aí no chat, rlz.onl/live 150823. É um short URL para a gente acessar com mais facilidade o mapa mental, tá? Então aí eu já vou abrir aqui. Primeira coisa, motivo, débitos já inscritos em dívida ativa. Se o débito já está inscrito em dívida ativa e ele for débito do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional, né? Então o que motivou a exclusão do Simples Nacional foram débitos dentro ou fora do Simples Nacional, não importa, pode ser um débito do Simples Nacional, pode ser uma contribuição previdenciária, pode ser um débito de PIS, COFINS, o que seja. Qual que é a solução que a gente tem? A gente tem 3 caminhos. Pagar à vista, né? Porque se a gente pagar à vista, a gente elimina o débito e o termo de exclusão ele é cancelado, porque o débito foi pago. Fazer um parcelamento simplificado junto à PGFN, o parcelamento simplificado que a gente tem na PGFN é aquele de 60 anos, né? Que é o parcelamento ordinário, aquele que está sempre aberto, que não tem prazo para a vigência. E por último, uma transação tributária, que está disponível lá na PGFN. Então, se eu fui excluído, se o meu cliente foi excluído do Simples Nacional por inadimplência, e esse débito já está inscrito em dívida ativa, eu tenho 3 opções. Ou eu pago, ou eu faço um parcelamento simplificado, ou faço uma transação tributária. E quais são as modalidades de transação tributária que eu tenho hoje disponíveis na PGFN para débitos inscritos em dívida ativa, que se enquadram nesse caso que a gente está conversando? A gente tem 2 modalidades, o chamado PRLF, que é o Programa de Redução de Litígios Fiscais, instituído pela Portaria Conjunta RFB-PGFN 1 de 2023, e aqui, falando em débitos inscritos em dívida ativa, são somente aqueles que já estão inscritos em dívida ativa há mais de 1 ano e de pequeno valor. De pequeno valor, leia-se débitos de até 60 salários mínimos. Então, qual que é a condição para eu fazer uma transação tributária na PGFN de débitos inscritos em dívida ativa que motivaram a minha exclusão do Simples Nacional, a exclusão do nosso cliente do Simples Nacional? Que esse débito tenha sido inscrito há mais de 1 ano, né? E que seja de pequeno valor até 60 salários mínimos. Essa é uma modalidade de transação disponível. Tem mais outras. Essa é a da Portaria 1 de 2023. E tem as transações do edital 3 de 2023. O que esse edital 3 de 2023 fala? Ele tem 3 modalidades. Transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, transação conforme a capacidade de pagamento e transação do contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da dívida ativa da União para débitos inscritos há mais de 1 ano. Então vejam, para a gente resumir aqui, porque o assunto mais polêmico ele vai ser falado na sequência. Aqui é a questão de débitos que já estão na dívida ativa. Esse aqui já está na dívida ativa. O que eu posso fazer? Pagar, parcelar em até 60 prestações ou fazer uma transação tributária. Nas transações tributárias, a gente sabe que existe a possibilidade de redução de juros, multas, dos encargos legais e também um prazo mais alongado de prestações para o contribuinte fazer a adesão. Então, eu tenho essas 3 opções de solução, de entregar uma solução para o meu cliente. Olha, eu preciso resolver o problema da minha dívida que gerou a minha exclusão do Simples Nacional. O que eu tenho para fazer? Onde é que está a dívida? Está na dívida ativa. Ou você paga à vista, ou você parcela em até 60 prestações, ou você adere a uma das transações tributárias, que são 4. A PRLF,
débitos inscritos em dívida ativa até há mais de um ano, a transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, a transação conforme a capacidade de pagamento e a transação no contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança de dívida ativa da União, débitos inscritos há mais de um ano. E aqui também é até 60 salários mínimos. Tá? Essa questão aqui, vejam, a gente não vai tratar agora, vai ser assunto para outra live que eu quero fazer na quinta-feira. Eu vou trazer um ponto de divergência em relação a essa questão de que o débito tem que estar inscrito há mais de um ano. Tá? É um assunto extremamente polêmico, é outra questão a ser enfrentada, tá? Nesse aspecto de débito já inscrito em dívida ativa. Tá bom? E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, tá? Porque a gente vai focar aqui no que a gente precisa fazer para resolver a situação do débito quando ele ainda não está inscrito em dívida ativa. O maior problema aqui é quando o débito não está inscrito em dívida ativa. Por quê? Porque ele vai trazer um outro problema que precisa ser resolvido. Não é só a questão da exclusão do Simples Nacional. Tem um outro problema que a gente vai falar aqui que precisa ser resolvido se o débito ainda não foi inscrito. Tá? Então, se o débito já foi inscrito, a questão aqui é um pouco menos complexa, porque a gente só tem 3 alternativas. Ou paga, ou parcela, ou faz uma transação tributária. Né? E essas 3 modalidades estão plenamente disponíveis para o contribuinte. E aqui basta que ele faça a adesão para que ele tenha a regularização da situação fiscal. Basta que ele faça a adesão e efetue o pagamento da primeira parcela. Feito isso, ele terá a regularização da situação dele no Simples Nacional e não será excluído. Né? A gente elimina o problema da exclusão do Simples Nacional com uma dessas 3 alternativas. E aqui a gente sabe que o pagamento à vista provavelmente vai ser o mais complicado, dependendo do valor da dívida. Parcelamento simplificado em até 60 prestações, também aqui o valor da parcela, nesse caso, ele vai ser de R$ 500 para o contribuinte, né? Se for débito do Simples, R$ 300. E nas transações tributárias a gente tem diversas regras, entre elas a questão da redução dos juros das multas e dos encargos legais em até 100%, né? Limitado a 70% do valor total do débito ou 65% se não for microempresa, empresa de pequeno porte. Então, aqui nesse aspecto, aí eu peço a vocês que se manifestem se ficou claro, né? Eu acho que aqui é o básico, porque assim, basicamente, efetivamente são 3 soluções: ou paga, parcela ou faz uma transação tributária. Lembrando que na transação tributária, se for débito de pequeno valor, se o contribuinte quiser aderir à transação de débito de pequeno valor, tem essa questão que impõe a necessidade de que essa dívida tenha sido escrita há mais de um ano. Tá? Então, assim, diante disso, a gente tem aí mais uma questão a ser discutida que eu vou trazer para vocês numa outra oportunidade. Quinta-feira, nesse mesmo horário, eu quero estar com vocês de novo para a gente dar sequência nessa conversa das transações tributárias relacionadas à questão da exclusão do Simples Nacional. Tá? Então, assim, encerrando aqui o primeiro elemento, débitos já inscritos em dívida ativa, sejam eles do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional, temos 3 alternativas: pagamento, parcelamento simplificado ou transações. E se forem débitos ainda não inscritos em dívida ativa, né? O contribuinte foi excluído do Nacional porque ele tem inadimplência de débitos não inscritos, débitos que ainda não foram encaminhados para inscrição em dívida ativa. O contribuinte foi notificado através do termo de exclusão, dizendo que ele tem débitos no âmbito da Receita Federal, débitos que não foram para dívida ativa ainda. Pode ser débitos recentes ou não, né? E aí é que está a grande questão que a gente vai trazer aqui: débitos não tão recentes que estão gerando a exclusão do Simples Nacional, débitos que ainda estão lá no ambiente da Receita Federal e que motivaram a exclusão do Simples Nacional. O que a gente vai fazer em relação a esse aspecto para auxiliar o nosso contribuinte, para trazer para ele a solução que ele precisa para não ter o termo de exclusão efetivamente cumprido a partir de janeiro do ano que vem? O que ele precisa fazer? O que a gente precisa fazer para ele como profissional habilitado a
auxiliá-lo a resolver o problema para ele. Então, débitos ainda não inscritos em dívida ativa, eu vou ter as seguintes características. Débitos ainda não inscritos em dívida ativa, independentemente do tempo transcorrido entre a data em que se tornaram efetivamente exigíveis e a data da notificação de exclusão do Simples Nacional, a mais ou menos 90 dias. O que é isso? Aqui é que começa a questão mais polêmica que a gente tem que tratar. Alguns contribuintes serão excluídos do Simples Nacional, receberão o termo de exclusão, e os débitos que motivaram essa exclusão são débitos que já estão em situação de exigibilidade há mais de 90 dias. Então são débitos, por exemplo, de prestações do Simples Nacional, ou de contribuições previdenciárias, ou contribuições retidas na fonte, ou tributos retidos na, enfim, qualquer tributo que já se venceu há mais de 90 dias. Então vamos pensar num tributo que venceu em fevereiro de 2022, motivou a exclusão do Simples Nacional agora. Um tributo vencido em agosto de 2022, um tributo vencido em dezembro de 2022, um tributo vencido em março de 2023, um tributo vencido em maio de 2023, maio, junho, julho, agosto. Já passou 90 dias? Existe uma lei que determina que esse tributo, que já tem a sua exigibilidade, ele já é efetivamente exigível, o contribuinte deixou de pagar, o tributo venceu e o contribuinte não pagou há mais de 90 dias. Qual que é a obrigação da Fazenda Nacional? E isso vem sendo reconhecido pelos tribunais. A obrigação da Fazenda é encaminhar esses débitos, encaminhar esse crédito tributário para inscrição em dívida ativa. É obrigação dela, está na lei. Não é uma questão de... não é poder discricionário, não é poder arbitrário, é poder vinculado. Ela tem que obedecer à lei, né? E o que a lei diz? A lei fala que débitos vencidos há mais de 90 dias, lá no conta corrente da Receita, em qualquer lugar que esteja esse débito lá na Receita, o nome que se queira dar, tem que mandar para a dívida ativa. Para quê? Para fazer a inscrição em dívida ativa. Se você identificar que nesse relatório, nesse termo de exclusão do Simples Nacional, existem débitos vencidos há mais de 90 dias da data de hoje, né? Da data de hoje, esse débito já tinha que estar na dívida ativa. Então, se fez 90 dias hoje, amanhã tem que estar na dívida ativa. É o que diz a lei. Tá? E o que tem acontecido? Tem várias exclusões, eu tenho assim centenas de clientes que estão sendo excluídos do Simples Nacional. Por qual razão? Por débitos que estão vencidos há mais de 90 dias. Né? E esses débitos vencidos há mais de 90 dias, eles precisam ser regularizados. Precisam ser regularizados. Poxa, mas por que você quer que eles vão para a dívida ativa? Eu não posso regularizar na Receita Federal? É aí que eu quero chegar. Né? Essa é a questão que você vai enfrentar para o seu cliente. Porque os débitos que já estão em exigibilidade, eles são exigíveis há mais de 90 dias, já se venceram há mais de 90 dias, eles podem ser regularizados na Receita Federal, só que lá a gente vai encontrar alguns empecilhos que não existem na PGFN. Ah, então vale mais a pena o débito ir para a inscrição em dívida ativa do que ele ficar na Receita Federal? Nessa situação que a gente está tratando, vale. E a gente vai ver por quê. Então, motivo: débitos ainda não inscritos em dívida ativa, débitos que estão no conta corrente da Receita Federal, independentemente do tempo transcorrido entre a data em que eles se tornaram exigíveis e a data de notificação da exclusão, ou seja, a mais de 90 dias ou a menos de 90 dias, não importa. O que eu posso fazer com esses débitos que estão lá, bonitinhos, ali dentro da Receita Federal, que ainda não foram lá para o digníssimo procurador para escrever? Está lá na Receita Federal, com o delegado, ainda está em fase de cobrança administrativa, como a gente chama, né? O pessoal está perguntando qual o normativo, professor, qual é a lei, professor? Já vou passar para vocês, tá? Qual que é a lei que fala sobre essa questão dos 90 dias. Eu vou colocar para vocês quando eu mostrar a jurisprudência, tá bom? Para a gente não atropelar aqui, mas está anotada a pergunta. Se o motivador foi débito fora do Simples Nacional e está lá na conta corrente da Receita Federal, o que eu vou fazer? Mesma coisa do que eu falei agora há pouco, são 3 as opções. Ou eu pago à vista, preencho o DARF lá, ou DAS, vou lá no banco e pago,
ponto final. Faço um parcelamento simplificado, né? Parcelamento simplificado em até 60 meses, com parcela mínima de R$500 cada, sem a necessidade de desistência de parcelamentos anteriores. Então, primeiro negrito aí que vocês têm que colocar, né? Eu vou fazer um parcelamento simplificado de débitos que estão no âmbito da Receita Federal e que não são do Simples Nacional. Não são do Simples Nacional. Contribuição previdenciária, PIS, COFINS, imposto de renda, o que seja, imposto de renda retido na fonte, o que seja. Não é do Simples Nacional. O que eu posso fazer lá dentro da Receita Federal? O que a lei me permite? O que está disponível lá pelo sistema ECAC, que basta você clicar lá, entrar e fazer o parcelamento. Não, evidentemente, né, você, que é o profissional que está auxiliando o seu cliente, verificar se aquele débito é efetivamente devido. Se não é um tributo que foi cobrado com base em lei inconstitucional, se não é um tributo prescrito, né? Esse é o trabalho da gestão do passivo fiscal. A gestão do passivo fiscal não é só auxiliar o cliente a pagar. A gente tem que ver se o débito efetivamente é devido, né? E isso aqui é um tópico que a gente conversa aqui nas minhas lives, que tem também nas postagens que eu coloco diariamente, também nos cursos que eu ministro. Então, eu tenho que verificar se o débito é mesmo devido. Na hipótese de ser devido, o que eu vou fazer? Eu posso parcelar em até 60 meses, com parcela mínima de R$500 cada, sem necessidade de parcelamentos anteriores. Então, como eu falei, negritem isso, né? Eu não preciso desistir de parcelamento anterior para parcelar um débito novo que esteja fora do Simples Nacional. Então, o débito de contribuição previdenciária, eu já tenho parcelamento de débito de contribuição previdenciária ativo. Se eu quiser fazer parcelamento de outros débitos de contribuição previdenciária, eu vou criar um outro parcelamento. Não preciso desistir daquele. Eu tinha um, vou ter dois. É mais uma conta para pagar, né? Mas eu não preciso desistir daquele parcelamento anterior. Eu vou parcelar para fazer um novo parcelamento. Pessoal, não esquece de dar um coraçãozinho aí pra gente, né? Porque aí o Instagram chama mais gente para vir integrar aqui a nossa live. Bota aí um coração aí com força, que aí o Instagram, o algoritmo lá, sei lá o que, ele, né, distribui mais e vem mais gente para assistir, tá bom? Obrigadão. Bom, então eu não preciso desistir de parcelamento anterior. Obrigado pelos corações. Eu não preciso desistir de parcelamento anterior. Eu vou novo, tá? Muito bem. A menos que, isso também é importantíssimo que vocês anotem, gente. Presta atenção, que isso aqui dá um diferencial muito grande. Isso pode modificar a situação econômica do teu cliente. Se se tratam de débitos que já foram parcelados antes, no âmbito da Receita, a gente está falando na Receita Federal. Se são débitos que já foram parcelados antes, se eu parcelar de novo, se eu fizer um reparcelamento, eu tenho que pagar 10% de entrada. 10% do valor total do débito. Então, se eu estou devendo R$1 milhão, eu tenho que pagar 100 mil de débito, de prestação inicial. Se eu devo 100, tenho que pagar 10. Se eu devo 50, tenho que pagar 5. Se eu devo 10, tenho que pagar 1.000. Tá? E se for um reparcelamento? O que é reparcelamento? Parcelamento de um débito que já foi parcelado uma vez. Aí o caso, a lei fala que eu tenho que pagar 20%. Então vamos pensar, um débito de R$50 mil, a entrada é de 20%. Isso no âmbito da Receita Federal, né? Seja um débito que está ou não vencido há mais de 90 dias. Se eu quiser parcelar, e se a minha única alternativa for parcelar no âmbito da Receita Federal, eu posso fazer o parcelamento em até 60 prestações, com uma prestação mínima de 10% ou 20%, dependendo se esse débito foi parcelado uma ou mais vezes. Se ele nunca foi parcelado, você vai pegar o valor dessa dívida, que não é de Simples Nacional, reforçando aqui, né, porque eu estou falando bastante, então é importante que vocês firmem isso. Estamos falando de débitos que não é do Simples ainda, débitos fora do Simples. Eu parcelo em 60 meses. Então, se eu tenho uma dívida de 60 mil, eu vou parcelar em, no máximo 60 parcela R$1.000 cada uma, né? Lembrando que a parcela é sempre no mínimo de R$500. Então, primeira opção, pagamento à vista. Segunda, parcelamento simplificado. Terceira opção, que aqui também ela é bem única transação tributária disponível no âmbito da Receita Federal, cujo prazo vai, coincidentemente, até o dia 31 de dezembro de 2023. 31 não, desculpe, 28 de dezembro, porque provavelmente dia 29 é sábado ou domingo, eles colocam um pouco antes para poder
encerrar o prazo antes do apagar das luzes, né? Antes do pessoal ir para a praia, soltar fogos, tomar champanhe, dá uns 3 dias antes eles já encerram o prazo do parcelamento. Então, eu só tenho como opção de transação tributária, eu só tenho a portaria conjunta RFB-PGFN 1 de 2023 para parcelar esses débitos. Agora, essa transação junto à Receita Federal, eu estou te falando isso por experiência própria, já fiz alguns pedidos, foram indeferidos. Por quê? Porque os débitos não estavam em contencioso. O que é um débito em contencioso para você? O que é para mim? Débito em contencioso é aquele que eu não concordo em pagar, né? Só que não. Débito em contencioso, para a finalidade legal e a finalidade da portaria, é aquele que esteja em sede de algum recurso administrativo. Então, se trata de um débito que está em fase de impugnação, se trata de um débito que está no CARF, aí eu posso requerer a transação tributária desistindo daquele recurso, desistindo daquela impugnação. Aqui no caso que a gente está falando, de exclusão do Simples Nacional por inadimplência, pode ser o seguinte exemplo: um caso que você tinha em trâmite na DRJ ou no CARF e que teve o seu julgamento agora, improcedente para você. E esse débito caiu no sistema da Receita Federal, lá nos processos administrativos, e está com prazo, ele tem algum prazo para recorrer, né? Digamos que ele tem um prazo de recurso para o CARF, digamos que ele tem um prazo de recurso especial para o CARF, está dentro do prazo. Se esse débito ainda está sujeito a um recurso, você pode fazer uma transação tributária no âmbito da Receita Federal, de acordo com a portaria conjunta número 1 de 2023. Então, débitos fora do Simples Nacional, que motivaram a exclusão do contribuinte, independentemente de o prazo de vencimento já tiver ultrapassado 90 dias ou não, eu tenho pagamento à vista, parcelamento simplificado, nos termos que eu já acabei de falar, e transação tributária, desde que se trate de um débito que está em fase de recurso administrativo, que ele está sendo contestado, é o contencioso administrativo no âmbito da Receita Federal. Se esse tributo ele decorre do resultado negativo de um julgamento perante a DRJ ou perante o CARF, ele está dentro do prazo de recurso, você pode requerer a transação tributária nos termos da portaria 1 de 2023. E se ele estiver ainda em fase de julgamento, eu posso requerer? Você pode, só que nessa situação ele não vai ter motivado a exclusão do Simples Nacional. Por quê? Porque o tributo que está em discussão na DRJ ou está em discussão perante o CARF, ele não é motivo de exclusão do Simples Nacional, porque ele está com exigibilidade suspensa. Qualquer tributo que esteja em fase de recurso administrativo, em fase de impugnação, ele está com a exigibilidade suspensa, então ele não tem o condão de excluir, de motivar a exclusão do Simples Nacional. Então, nesse aspecto, você só vai desistir do recurso se você quiser, né? Porque não foi ele o motivador da exclusão do Simples Nacional, né? Não foi ele que motivou. Então, você tem, no caso, se for o débito que... se o débito que motivou a exclusão do Simples Nacional, o débito que foi julgado de forma desfavorável para você, num recurso, numa impugnação, e que ainda está em prazo para você interpor alguma espécie recursal. Você desiste daquele processo e ingressa na transação tributária, tá bom? Vamos mudar já o tópico, então aí eu pergunto para vocês, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se vocês quiserem escrever o que vocês estão em dúvida, escrevam. Assim, eu prefiro esclarecer a dúvida no momento a posteriori. Aí o que eu peço para vocês? Vamos fazer assim, gente, não vamos esclarecer dúvida agora, que senão a aula vai ficar muito longa e eu quero terminar, eu quero que seja uma live rápida, não quero me estender hoje, tá? Na quinta-feira a gente volta e faz mais algumas colocações, mais alguns itens que estão relacionados a isso, e aí vocês aproveitam também para perguntar, mas me manda a pergunta na né? Esse vídeo ele vai ficar à disposição, essa live vai ficar gravada, vai ficar à disposição lá como um item do Reels do Instagram. Coloque a pergunta lá e eu me comprometo a responder, né? Aí a gente
faz essa resposta, pode ser até ao vivo, na quinta-feira. Então, prefiram, por gentileza, fazer as perguntas lá pelos comentários, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender? Só coloquem aí um ok ou mande aí mais uns coraçãozinhos para a gente ficar contente, tá bom? Obrigado obrigadão, hein? Obrigado pelos corações. Passando agora para o que motivou a exclusão do Simples Nacional. Débitos ainda não inscritos na dívida ativa, independentemente do prazo, de 90 dias ou não, do Simples Nacional. Então, o que motivou a exclusão do Simples Nacional são débitos do Simples Nacional. Não deixou de recolher o DAS. Ele não recolheu o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, por alguns meses, por um mês já motiva inadimplência, já motiva a exclusão. Então, o que eu posso fazer para regularizar a situação do meu cliente? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, porque aqui está quente. Não sei se vocês sabem, mas eu estou em Santos, litoral de São Paulo, e não existe inverno aqui, né? Acho que cancelaram o inverno aqui na cidade. Para não dizer que não existe inverno, esses dias deu uma esfriada, tá chovendo e tal, mas inverno, o pessoal acho que não sabe o que é inverno aqui em Santos. Não tem, essa estação do ano não existe aqui, tá? Pelo menos esse ano, então não existe mesmo. Mas é bom, né? Pra gente que está na praia, nada como um dia de sol, né? Convido vocês a conhecer a cidade, uma cidade muito bonita, muito agradável para viver, e sejam todos convidados aqui a fazer uma visita. A gente toma um café aqui na Baixada, toma uma cervejinha na praia, o que vocês quiserem, tá bom? Estão convidados. Então, o que eu posso fazer para regularizar a situação do meu cliente que teve a exclusão do Simples Nacional motivada por débitos do Simples Nacional, motivada pela inadimplência no Simples Nacional? Novamente, o que eu posso fazer? Pagar à vista, vou lá, pego o DAS, pago no banco, faço um parcelamento simplificado, aí é que começa a polêmica, aí é que começa o problema, tá? Eu faço um parcelamento simplificado ou faço uma transação tributária, né, para débitos do Simples Nacional. Pagar à vista, não tem segredo, basta ter o dinheiro. Vai lá no banco, paga à vista. Lembrando novamente, vamos verificar se esse débito está certinho, né? Se não existe alguma coisa aí que está sendo exigida de forma incorreta. É o nosso trabalho, né? O nosso trabalho como gestor do passivo fiscal é verificar se existe alguma irregularidade nessa cobrança, tá? Então, pagamento à vista é uma alternativa. Segunda alternativa, parcelamento simplificado. Eu posso fazer o parcelamento simplificado do meu débito do Simples Nacional, que motivou a minha exclusão do Simples Nacional, né? Então, eu posso fazer o parcelamento simplificado em até 60 prestações do meu cliente. Meu cliente foi excluído por não pagar o Simples Nacional. O que eu vou fazer agora? Vou parcelar. Encerrou o assunto, está resolvido. Vamos encerrar a live porque não tem mais o que falar, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Não é assim. Por quê? Aqui é que começa o problema. Por quê? O contribuinte que já tenha parcelamento simplificado ativo, de Simples Nacional, o contribuinte já tem lá ativo no sistema da Fazenda, lá da Receita Federal, um parcelamento do Simples Nacional ativo, que está pagando ou não. Né? Tá ativo lá o parcelamento. Pode ser que ele esteja adimplente, pode ser que não esteja, não importa. Ele já tem um parcelamento do Simples Nacional ativo, ele está lá na 20ª parcela, 25ª, não interessa. Ele já tem um parcelamento ativo. Então, contribuinte que já tenha parcelamento simplificado ativo, necessidade de desistência para fazer um novo parcelamento. Então, aquele contribuinte que já tem um débito do Simples Nacional, para que ele faça um novo parcelamento de Simples Nacional, ele tem que desistir daquele. Vejam que é um contrassenso absurdo, né? Porque assim, o Simples Nacional é o programa, é o regime tributário que foi criado para simplificar, para facilitar a vida do pequeno, médio empresário, enfim. Constitucionalmente, isso foi criado para melhorar a questão tributária daquele contribuinte pequeno. Só que bem, nessa situação que ele precisa parcelar, ele tem que desistir do parcelamento anterior. Para quê? Por quê, melhor dizendo? Porque a lei fala que o cara que está no Simples Nacional, ele só pode ter um parcelamento ativo.
de modo que, para ele parcelar essa dívida que motivou a exclusão dele do Simples Nacional, ele tem que desistir daquele parcelamento que ele fez e entrar em um novo, englobando toda a dívida. Então, se ele tem parcelado 50 mil reais e agora ele tem mais 70 para parcelar, ele vai ter que cancelar o parcelamento de 50 e juntar com 70 mil. 70 mil mais 50, quem sabe fazer conta aí? 120 mil reais, não é isso? Tô brincando, gente. 50 mais 70, 120 mil reais. Ele vai ter que fazer um novo parcelamento para pagar em 60 prestações 120 mil reais. E aí o detalhe maior. Se ele já tem esse parcelamento ativo do qual ele vai desistir, e ele vai englobar os novos débitos em um novo parcelamento para evitar que ele seja excluído do Simples Nacional, considerando aí, né, negritem, se ele já tem um parcelamento anterior do qual ele desistiu, ele vai ter que pagar uma entrada de 10%. Então aqui no exemplo que eu dei, arbitrário, né, um valor arbitrário que eu elegi, 120 mil, 10%, quanto que é? Ele vai ter que dar de entrada 12 mil reais. E se esse débito já foi parcelado e reparcelado, ele vai ter que dar uma entrada de 20%. E não é 20%, 10% do valor do saldo do parcelamento que ele desistiu, é de tudo. Ele tem que pegar o saldo do parcelamento, mais aquilo que ele deve agora, e pagar 10% ou 20%, a depender de se ele já teve um ou mais parcelamentos ativos. Então vejam, por que exatamente aqui é que mora a questão que a gente tem que resolver. Por que eu quero mandar esses débitos para a dívida ativa? Porque na dívida ativa não vai ter isso. Eu não vou precisar desistir do parcelamento anterior para colocar no novo. Se os meus débitos tivessem sido encaminhados para a dívida ativa, aqueles cujo prazo de vencimento já passou de 90 dias, se a Receita já tivesse encaminhado, eu já teria esses débitos inscritos e poderia fazer o parcelamento lá. Poderia fazer mais, eu poderia fazer a transação tributária, em que existe redução de juros, multas, encargos legais de até 100%, limitado a 65% do valor total do débito, ou 70% no caso de microempresa e empresa de pequeno porte. Vejam que existe um prejuízo significativo do teu cliente manter esses débitos lá no âmbito da Receita Federal. Eu preciso que esses débitos estejam na dívida ativa. Então, vejam outro implicante aqui, outro implicador. Se o contribuinte já tem um parcelamento simplificado ativo, ele tem que desistir, já falamos disso, né? E desistindo, o pagamento da prestação inicial vai ser de 10% ou de 20%, a depender se ele já fez um ou mais parcelamentos. Se ele já fez 10%, se ele já fez mais de 1, 2, 3, 5, sei lá quantos, é 20% que ele vai ter que pagar de entrada. E agora a pior situação. Vocês se lembram que recentemente, em 2021, teve o tal do HELP, né? Foi 2021 ou foi no ano passado? Acho que foi 2021 e 2022, acho que entre os 2 anos, enfim, não importa. Importa que alguns clientes meus, fizeram o tal do HELP, né? O que era HELP mesmo? Era Programa de Recuperação. Não lembro o que significava HELP, mas é o tal do parcelamento HELP, né? Quem lembra, pode colocar aí no chat para me refrescar a memória, por gentileza. Era recuperação a longo prazo, alguma coisa assim, enfim, é HELP. Então, o contribuinte que fez esse parcelamento HELP, que ele era específico para o Simples Nacional, teve redução de juros e multa e o parcelamento em prazo mais alongado, né? E aí o que acontece? Se eu tenho um débito do Simples Nacional hoje que motivou a exclusão do Simples Nacional do meu cliente, e eu quiser fazer esse parcelamento no âmbito da Receita, lá dentro do ECAC, lá na Receita Federal, eu vou ter que desistir do HELP do meu cliente. Eu tenho que pedir a desistência do HELP. E aí qual que é o maior prejuízo? Eu vou perder os benefícios de redução de juros e multas. Eu vou perder aquela quantidade maior de parcelas a que eu tinha direito, que, salvo engano, são 145, né? Assim, vocês me desculpem, às vezes eu falo alguns números que talvez não condizam com a realidade, mas é porque é muita informação. Mas aí eu estou dizendo que havia uma quantidade de parcelas maior, salvo engano, é 145 prestações. Então, assim,
o débito Simples Nacional que eu estava parcelando com redução de juros, multas e em 145 prestações, eu vou perder. Eu perco os benefícios. Eu perco os benefícios e perco também a possibilidade de pagar esse débito em maior quantidade de prestações, tá? A Andrea está dizendo programa de rescalonamento, é isso aí, né? Programa de rescalonamento a longo prazo, alguma coisa assim nesse sentido. O LP acho que é longo prazo, mas obrigado, Andrea. Então, o que acontece? Eu tenho essa contingência. Se eu tenho débitos do Simples Nacional que estão motivando a exclusão, né? Se o meu cliente tem débitos do Simples Nacional que estão motivando a exclusão dele do Simples Nacional e ele já tem o parcelamento HELP, para que ele faça esse parcelamento no âmbito da Receita Federal, eu vou precisar desistir do HELP. E aí qual que é a segunda consequência? Eu desistindo do HELP, vou ter que pagar pelo menos 10% de entrada. Por quê? Porque eu estou reparcelando. E nesse aspecto, a lei é clara, né? A lei é clara. Vou passar todos os links para vocês aqui nesse material do MindMeister, né, que é o mapa mental. Eu vou passar para vocês os links para vocês acessarem direto as normas que estão sendo citadas aqui, tá? Então, assim, se eu desistir, se eu tiver que parcelar no âmbito da Receita Federal um débito do Simples Nacional e eu já tenho um parcelamento anterior, ou eu já tenho o HELP ativo, eu vou ter que desistir deles. E desistindo deles, né, se eu desistir do parcelamento ordinário, simplificado, eu vou ter que pagar pelo menos 10% de entrada. Se eu desistir do HELP, eu vou perder os benefícios de redução de juros e multa, eu vou perder a quantidade de parcelas alongadas e ainda vou ter que pagar 10% de entrada. Então vejam que a melhor opção aqui não é parcelar os débitos no âmbito da Receita Federal. E se os meus débitos são aqueles que estão vencidos a menos de 90 dias, o que eu faço? Aí, meu amigo, não tem jeito. Você vai ter que parcelar no âmbito da Receita Federal mesmo, você vai ter que sofrer essas consequências. Agora, um aspecto importante é o seguinte, estou te dizendo por experiência prática. 99% dos casos que eu peguei de exclusão do Simples Nacional é motivada por débitos que já venceram há mais de 90 dias. Tá? Pode ser que exista um ou outro que foi motivado por uma inadimplência de um débito de julho, por exemplo, ou de maio, dentro dos 90 dias. Pode ser que aconteça, mas assim, estou falando para vocês, no meu caso aqui, dos clientes que eu peguei, todos eles eram de débitos inscritos a mais de 90, não inscritos a mais de 90 dias. Quando muito, um ou dois dentro dos 90 dias ainda, e esse aí não tem o que fazer, eles vão ter que pagar. Tá? Então, nessa situação, o que eu posso fazer? Lá dentro da Receita Federal, né? Débitos do Simples Nacional, ou eu pago à vista, ou eu faço parcelamento simplificado, tendo que desistir do parcelamento anterior, pagar 10% ou 20% de entrada e perder os benefícios do HELP. Última situação, né? Última possibilidade é fazer uma transação tributária no âmbito da Receita Federal. E aí, novamente, repito aquilo que eu falei para vocês há pouco. Portaria Conjunta 1 de 2023, somente no caso de débitos em contencioso administrativo finalizado no prazo para impugnação ou recurso. Né? Então, se eu tiver um débito Simples Nacional que foi reconhecido como devido e já encerrou o recurso ou está em prazo para recurso, eu posso parcelar. Tá? Se for um débito que está simplesmente no conta corrente eu não posso transacionar, tá? Não posso transacionar. E aí o que acontece? Aí provavelmente será condicionado à desistência de eventuais parcelamentos anteriores com suas consequências que eu referi há pouco. Então, mesmo uma transação tributária no âmbito da Receita Federal, o que é que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que desistir de um parcelamento anterior e eu vou cair naquele mesmo problema, mesmo na transação tributária. Eu vou perder os benefícios do HELP, porém eu vou ganhar novos benefícios da transação tributária. Aí cabe a nós avaliarmos se vale a pena desistir daquele HELP para entrar numa transação tributária junto à
Receita Federal. Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte: a grande maioria dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional não são aqueles que estão em contencioso administrativo, são simplesmente débitos que deixaram de ser pagos pelo contribuinte e aí a gente não vai conseguir transacionar. Isso tem acontecido. Eu já me arrisquei de fazer alguns pedidos de transação com base no argumento de que se não foi pago é porque eu não concordo, né? Então assim, de certa forma é um litígio, né? Porque se eu estou devendo é um contencioso. Só que não. Conceitualmente o contencioso é o fato dele estar em litígio mesmo, de ter formalizado um litígio. E é isso mesmo, né, gente? Eu aqui me empenhei aqui me empolguei para tentar convencer o delegado de que era de outra forma, mas não colou, né? Mas de todo modo eu fiz um recurso também e ainda não foi julgado. Mas assim, isso aqui é uma questão mais subjetiva minha, né? Não recomendo que o façam, a menos que vocês tenham aí um entendimento, um fundamento diferente do meu e que tenham aí conseguido alguma vitória nesse aspecto, mas eu efetivamente não consegui, tá? E agora que vem a questão a ser enfrentada, que é a mais polêmica, que talvez seja o motivo desse nosso encontro aqui, tá? Se vocês puderem dar mais uns likes aí, agradeço, tá? Porque aí está aumentando a quantidade de visualizações. Eu peço por gentileza que vocês, se puderem, curtam aí, deem uma apertada no coraçãozinho. Elis, né? Desculpe, Elis, e quando não vamos para a dívida ativa, regularize só MS? Então, vamos falar sobre isso agora. Eu acho que é essa a questão. Débitos a mais de 90 dias. Qual que é a questão a ser enfrentada? Débitos a mais débitos não inscritos a mais de 90 dias. Qual que é a questão a ser enfrentada? A gente teria direito, né, se esses débitos já tivessem sido inscritos em dívida ativa, o contribuinte teria direito a fazer uma transação tributária, porque ele já está na dívida ativa. E lá existe o edital número 3 de 2023, que permite, de uma forma ampla, a gente fazer a transação tributária dos débitos que estão inscritos em dívida ativa, né? Então, eu poderia fazer uma transação tributária se esses débitos tivessem sido encaminhados. Como é que eu vou fazer isso? Débitos vencidos há mais de 90 dias que não foram inscritos. O que eu tenho que fazer? Necessidade de impetração de ação de mandado de segurança para garantir o direito de os débitos serem encaminhados para inscrição em dívida ativa na PGFN, né? Então, assim, eu não tenho outra forma senão a de requerer judicialmente que aqueles débitos sejam encaminhados para a dívida ativa. Por quê? Porque existe uma inércia por parte do delegado da Receita Federal de encaminhar esse crédito tributário para inscrição em dívida ativa. Por que ele não encaminhou? Não sei, né? Tá na lei, ele teria que ter encaminhado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ingressar com o mandado de segurança requerendo que esses débitos sejam inscritos em dívida ativa. Esse é o objeto do meu mandado de segurança. Eu estou olhando aqui na tela do computador para encontrar o número da lei que fala sobre a questão da obrigação de inscrever em dívida ativa. Já vou encontrar e a gente já vai aqui. Já vou encontrar. Vamos voltar aqui então, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar com o mandado de segurança requerendo ao juiz que ele determine a delegacia da Receita Federal inscrever esse crédito em dívida ativa. Para quê? Para que eu possa fazer uma transação tributária lá na PGFN. Então, assim, o objeto do mandado de segurança, ele é único. Eu vou ingressar com uma ação de mandado de segurança requerendo que o juiz determine que esses débitos que já estão vencidos há mais de 90 dias sejam encaminhados para a dívida ativa. Para quê? Para que eles sejam inscritos e para que eu possa
consequentemente, aderir a uma transação tributária. E com isso, regularizar a situação do meu cliente, a situação fiscal do meu cliente, para que se evite a exclusão do Simples Nacional. Então aqui o ato coator é o não envio do débito para inscrição em dívida ativa. Esse é o ato coator. Né? E qual que é o perigo de dano? O perigo de dano é a exclusão do Simples Nacional, né? A iminência da exclusão do Simples Nacional. E eu tenho como comprovar isso através do termo de exclusão. Então eu tenho ato coator, eu tenho perigo de dano e eu tenho a relevância dos fundamentos, ou fumus boniuri, como vocês quiserem chamar. Qual é o fumus boniuri e qual que é a relevância dos fundamentos? É a jurisprudência que existe com base nessa tese. Né? Então, diversos tribunais, em sede de apelação, em sede de agravo, em segunda instância, vêm reconhecendo o direito do contribuinte de ele ter o débito inscrito em dívida ativa depois de 90 dias, depois de ultrapassado 90 dias. Né? Isso independentemente do que ele vai fazer com aquele débito. O direito do contribuinte é ter o débito inscrito na dívida ativa. Mas por que cargas d'água o contribuinte quer que o débito vá para a dívida ativa? Porque ele quer, é um direito dele. Né? É um direito dele. E qual que é aqui a motivação? A motivação é a necessidade de regularização da situação fiscal através de uma transação tributária que não é oferecida pela Receita Federal. Eu só posso fazer uma transação tributária que vai regularizar a situação fiscal do meu cliente se esse crédito tributário tiver na dívida ativa. Se ele não tiver, eu não consigo. Isso é fato. Né? Então, assim, crédito tributário exigível a mais de 90 dias. Essa é a questão a ser enfrentada. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar para o meu cliente a solução para que ele não seja excluído do Simples Nacional. E olha aí, essa é uma porta de entrada para você que está iniciando no direito tributário. Né? Você já tem um elemento de risco para apresentar para o teu cliente. Olha, você recebeu a exclusão do Simples Nacional, o termo de exclusão? Deixa comigo que a gente resolve. Né? Porque assim, é uma questão básica, é uma questão de direito, unicamente de direito. Uma questão que está já decidida pelos tribunais, que a Fazenda tem que mandar para a inscrição em dívida ativa depois de em até 90 dias. Passou de 90 dias, muito mais. Eu tenho então aí a motivação para ingressar com uma ação de mandado de segurança. E aí eu entro com o mandado de segurança, o que eu vou requerer? Vou requerer uma decisão liminar. Né? Para quê? Para que imediatamente a Fazenda, a Receita Federal, o delegado da Receita Federal, encaminhe esse débito para a dívida ativa. Isso liminar. Ou, quando menos, que se suspenda o ato de exclusão até que seja julgado o mandado de segurança e, se for procedente, né, que a gente espera, que os débitos sejam encaminhados para a dívida ativa para que haja uma transação. E vejam que tudo isso tem prazo. Né? A gente tem um prazo de 30 dias para regularizar a situação fiscal do cliente para que ele não seja excluído do Simples. 30 dias. O prazo das transações tributárias na PGFN vai até quando? Vai até o final de setembro. Até o final de setembro. Então, assim, eu tenho até o final de setembro para entrar numa transação. Então, tudo isso tem que ser falado na ação de mandado de segurança. Vamos falar da ação de mandado de segurança na próxima live que eu quero fazer na quinta-feira com vocês mesmos e com demais interessados, demais pessoas que estejam engajadas em dar uma solução para o passivo fiscal dos seus clientes. Então, assim, quinta-feira a gente volta, tá? Quinta-feira a gente volta para falar da ação de mandado de segurança e de outros elementos. Então, se eu tiver uma liminar concedida ou uma sentença procedente, o que eu tenho que fazer? Eu vou acompanhar a inscrição do débito. Eu vou acompanhar a inscrição dos débitos em dívida ativa. Então, eu tive a liminar, o juiz vai mandar notificar a Receita Federal para quê? Para que ela inscreva o débito em dívida ativa. Né? Só fazer uma pausa aqui para, novamente, agradecer pelo prestígio da minha amiga professora Letícia Vogt. Então, assim, enquanto eu falo de gestão do passivo fiscal, a professora Letícia Vogt, ela é a maior expert em direito tributário. Então, se você quer aprender direito tributário desde o início, já entra aí no perfil da professora Letícia Vogt, que ela é a melhor, simplesmente a melhor professora de direito tributário aqui, que pode auxiliar vocês a aprender direito tributário desde o início. O melhor curso de direito tributário
é o da professora Letícia Vogt, tá bom? Então, entra aí no perfil dela para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. A gente trabalha junto, a gente faz diversas lives juntos, diversos cursos juntos, tá? E eu estou falando isso com propriedade, tá bom? Então, Direito Tributário, curso de Direito Tributário, mentoria em Direito Tributário, professor Letícia Vogt, não tem melhor, tá? E eu aqui, humildemente, me apresento exclusivamente no trabalho de gestão do passivo fiscal, tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Obrigado, Letícia. Obrigado mesmo pela visita. Então, acompanhar a inscrição dos débitos de dívida ativa. Eu tive a liminar concedida, o que o juiz vai fazer? Vai mandar intimar o delegado para mandar os débitos para a dívida ativa. Eu tenho que acompanhar isso. Eu tenho que acompanhar se o cidadão, né, se o nosso amigo delegado da Receita Federal mandou os débitos para inscrição em dívida ativa. A partir do momento que esses débitos chegarem lá na dívida ativa, eu terei a possibilidade de aderir a uma das modalidades de transação tributária, tá? E aí é o elemento mais importante que vai modificar o trabalho que você tem que fazer para o seu cliente. Quando você aderir a uma das modalidades de transação tributária, você não precisa desistir dos parcelamentos anteriores. Não vai ter aquele negócio de você perder os benefícios do parcelamento anterior, do HELP, por exemplo. Você pode ingressar na transação tributária na PGFN sem que tenha havido a desistência do HELP lá dentro da Receita Federal. E mais, tem também o HELP, né? O HELP ele foi criado para débitos na Receita e na PGFN. Então, existem empresas que têm HELP na PGFN. Eu não vou precisar desistir do HELP da PGFN, eu vou poder entrar numa nova transação mesmo havendo o HELP na PGFN. Tá? Então, assim, vejam que a solução aqui é buscar a garantia do direito do seu cliente, tirar os débitos da RFB e vir para a PGFN. Por quê? Porque eu não vou precisar desistir dos parcelamentos que estão na RFB, eu não vou precisar desistir dos parcelamentos que estão na PGFN, eu não vou precisar desistir do HELP que está na PGFN. Tá? Então, assim, eu vou requerer para o meu cliente uma adesão, uma transação tributária no âmbito da PGFN. E aí eu tenho 4 possibilidades. A portaria 1 de 2023 da Receita Federal, da portaria conjunta RFB-PGFN 1 de 2023, no caso de débitos inscritos na dívida ativa há mais de um ano, e mais 3 modalidades de transação tributária do edital 3 de 2023. Transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, transação conforme a capacidade de pagamento e transação do contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da dívida ativa da União para débitos inscritos há mais de um ano. E aí, novamente, pessoal, aqui é outra questão a ser enfrentada que eu não vou trazer agora, senão não vai dar tempo. Tá? Vamos falar sobre isso na quinta-feira. Que questão é essa? Qual é essa questão a ser enfrentada? Débitos inscritos há mais de um ano. Tá? De toda maneira, se essa transação de pequeno valor ela traz um problema, ela traz uma polêmica, existem mais 2 modalidades à disposição do contribuinte que podem ser aderidas. Né? Existem mais 2 modalidades. E elas estão vinculadas à capacidade de pagamento. Aí é que vai também ter outra questão a ser discutida, porque muitos contribuintes não têm capacidade de pagamento aferida pela PGFN de modo a lhes conceder descontos. Aí vai entrar o quê? É um dos outros assuntos que eu coloquei na minha enquete, que o pessoal também quer saber. Revisão da capacidade de pagamento. Se eu não tiver classificado, se a minha empresa, se a empresa do meu cliente não tiver sido classificada nos itens C e D, ela não tem direito a descontos. Ela não tem direito a parcelar em quantidades de prestações altas, né? Quantidades altas de prestações, 145 prestações, por exemplo, ou 120, fica limitado a 60. Então é mais uma questão a ser
a ser discutida, né, que é a revisão da capacidade de pagamento. Mas isso vamos fazer só um parênteses, né? A gente pausa aí, apareceu para mim que deu uma pausa por baixa qualidade de conexão. Agora voltou, tá? Tudo bem aí? Acho que deu para entender, né? Eu vou repetir porque eu acho que o que cortou foi o seguinte, foi mais ou menos uma conclusão. Por que eu tenho que entrar com um mandado de segurança? Para fazer com que os débitos sejam encaminhados para a dívida ativa e na dívida ativa eu faça uma transação tributária. Senão eu não consigo parcelar essa dívida. Né? Não consigo parcelar essa dívida. Por quê? Porque lá na Receita Federal eu vou ter aqueles problemas que a gente já relatou aqui. Tá? Então assim, aqui, liminar concedida ou sentença procedente. O que eu tenho que fazer? Acompanhar a inscrição dos débitos em dívida ativa, aderir a uma modalidade de transação tributária que não depende de existência de parcelamentos ou transações anteriores, e ao todo são 4 modalidades, sendo que 2 delas são plenamente aplicáveis e outras 2 pode gerar algum tipo de restrição por conta da limitação também, né, de que seja débito de pequeno valor, até 60 salários mínimos, e que seja a inscrição tenha sido feita há mais de um ano. Então, essas 2 questões aí é que podem atravancar o direito, né, porque tem que ser no máximo até 60 salários mínimos e tem que estar inscrita há mais de um ano, né, pelo menos em 2 modalidades de transação. Nas outras 2, que são aquelas que dependem da capacidade econômica do contribuinte ou que sejam de débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, elas estão abertas, estão livres para o contribuinte fazer adesão e ali existem descontos significativos e também quantidade de prestações, em maiores quantidades de prestações. Tá? Agora, se a liminar foi denegada ou a sentença improcedente, o que eu vou fazer? Primeiro, interpor os recursos cabíveis, né? Se eu tiver uma liminar denegada, vai caber o agravo do instrumento. Se eu tiver uma sentença improcedente, vai caber a apelação, né? E muitas vezes, vejam, a gente não pode desanimar com uma liminar denegada, porque a liminar é o estágio inicial do processo, né? E a liminar denegada nos abre a chance já de ingressar direto no tribunal requerendo esse pedido. Por quê? Porque é no tribunal que estão as decisões, né? É nos TRFs que vêm sendo proferidas decisões que têm maior relevância do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Primeira instância, gente, né? Se a gente conseguir, a gente vai ficar feliz, mas se não conseguir, a gente tem aí o recurso para o tribunal, tá? E geralmente o que o juiz faz? Ele procrastina a decisão para depois que a Receita se manifesta. Normal isso, né? Mas é bom ficar acompanhando para que não corra risco da gente perder prazo, né? Esse prazo aí da regularização simples, o prazo das transações tributárias, né? Se bem que uma sentença em ação de mandado de segurança, vocês sabem, ela retroage para a data em que houve a impetração da ação, tá? Então fiquem atentos a isso também. Se a liminar foi denegada ou a sentença foi improcedente, temos que interpor os recursos cabíveis. Recurso favorável, foi favorável o recurso, oba, beleza, ganhei. Aí eu vou voltar, né, para aí eu vou voltar não, aí eu vou fazer aquilo que eu acabei de falar com vocês, acompanhar a inscrição dos débitos em dívida ativa, aderir à transação e etc e tal. Se o resultado for desfavorável, né, a gente tem que procurar fazer os recursos cabíveis, né? Demonstrar a jurisprudência que ela é majoritária nessa questão dos 90 dias, né? A grande maioria das decisões ela é favorável à determinação para que haja inscrição em dívida ativa em 90 dias, tá? E se no final das contas não deu, gente, não tem o que fazer, né? O advogado, ele não é fim, ele é meio, né? E para isso a gente está aqui, para desenvolver os melhores projetos, as melhores teses, né, que estejam de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, de acordo com o que a lei efetivamente determina. Então, assim, não havendo êxito, não tem outra opção senão buscar a solução menos agradável, que é aquela que o débito
direto no âmbito da Receita Federal. Mas vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas e ter a certeza de que a gente vai conseguir o êxito para o nosso cliente. Deixa eu só ver aqui, né, como vocês haviam me perguntado, é uma falha minha eu não ter anotado o número da lei. Aqui, ó. Conforme previsto no artigo 22 caput do Decreto-Lei 147 de 1967. Eu não era nascido ainda, gente, desculpa, né? Se tiver alguém aí que já era nascido em 67, parabéns. A remessa dos débitos exigíveis devem ser feitas pela Receita Federal à PGFN no prazo de 90 dias para inscrição em dívida ativa. Então, anotem. Decreto-Lei 147/1967 é a lei que fala para que a Receita Federal encaminhe à PGFN no prazo de 90 dias os débitos para inscrição em dívida ativa, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui transmitir o recado que me propus hoje, nessa live de terça, para que vocês fiquem já alinhados com os projetos que eu e a minha equipe vem desenvolvendo em benefício dos nossos clientes. Então, assim, quem sou eu e minha equipe? Eu e minha equipe somos as pessoas que estão engajadas nesse trabalho de gestão do passivo fiscal, todos aqueles que me acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, né? Então, nós temos essa equipe de profissionais em busca da melhor solução de gestão do passivo fiscal, e aqui a gente tem a oportunidade de compartilhar essas informações com vocês para que vocês se unam, né? Cada vez que vocês assistem uma live, cada vez que vocês passam a seguir esse humilde professor, vocês estão fazendo parte da equipe e tenham a segurança de que estaremos todos nós aptos a lhe ajudar na conquista de novos clientes e no esclarecimento de dúvidas, porque assim, esquece esse papo de que porque não tem experiência. Tem experiência sim, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de um grupo de experts em gestão do passivo fiscal. Aqui dentro, onde você está agora, você já faz parte dessa comunidade. Então não tem esse papinho de que porque não tem experiência, você vai lá apresentar para o cliente vai falar assim, mas você já entrou com algum processo desse caso? Entrei. Me mostra onde é que está. É só conversar com a gente aqui, né? A gente tem vários precedentes. E outra coisa, essas questões de direito tributário, elas vêm aparecendo cada vez mais no cotidiano das empresas. Então, todo empresário bem antenado já sabe quais são as discussões que estão em pauta, né? Basta que você chegue antes, você mostra, olha, não, isso aí eu já estou sabendo. E é o que a gente está fazendo aqui. Essa questão dos 90 dias não é nova, gente, não é nova. Desde o ano passado, ano retrasado, eu já venho entrando com ações, com mandado de segurança, buscando a garantia do direito dos clientes. Eu garanto a vocês que todas as ações foram julgadas procedentes. Todas foram julgadas procedentes. As que não foram julgadas procedentes foram extintas sem julgamento do mérito. Por quê? Porque a Receita Federal, quando recebeu a notificação, o que é que fez? Estou comendo bola, deixa eu mandar a inscrição para a dívida ativa. Senão vou tomar um puxão de orelha do meu supervisor, do meu superintendente. Então vou mandar lá para a dívida ativa e vou deixar o mandado de segurança nem ser julgado. Acontece. Mandado de segurança sem julgamento de mérito. Por quê? Porque a Receita já cumpriu o mistério dela, tá bom? Então assim, lembrem-se que esse mapa mental, ele está no link que eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês entrarem, vai ficar disponível, eu não vou encerrar nada, tá? Live 150823, tá? Basta vocês copiarem esse link, colocarem na barra de endereço lá do navegador, que vocês vão entrar nesse mapa mental, tá bom? Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, me desculpem aí porque a gente começou às 8, são quase 1h30 de live, né? Vocês devem estar cansados, não sei, mas agradeço imensamente por vocês terem participado. Já esquece o dedo aí em cima do coraçãozinho para a gente
ser agraciado aqui com os likes de vocês. O que vocês puderem fazer para compartilhar o meu perfil, agradeço também, tá? Volto a dizer, as perguntas, eu consigo ler aqui um pouco com os óculos, porque o celular está um pouco distante, mas façam as perguntas, as mesmas perguntas que vocês estão fazendo, façam nos comentários do vídeo que vai ficar lá no Reels, tá bom? Por quê? Porque aí eu consigo responder com mais calma e a gente vai se entrosando mais, tá bom? Então, quinta-feira, mais um recado, eu fui convidado para dar uma aula pelo ITS Edu, eu não sei se vocês seguem, o gestor do ITS Edu me convidou para dar uma aula na quinta-feira agora, dia 17 ao meio-dia. Então convido vocês também, eu não sei se ela vai ser transmitida pelo meu perfil ou pelo perfil do ITS Edu. Assistam também que eu vou falar sobre transações tributárias. E na mesma quinta-feira, às 20 horas, a gente volta e eu vou trazer mais elementos sobre o mandado de segurança, né? Para que vocês tenham aí uma maior facilidade de produzir essa peça processual para os seus clientes, tá bom? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Você já me conhece, eu sou o professor Marcelo Vicente, mestre em Direito Tributário, especialista em gestão do passivo fiscal e vou auxiliar você a trazer a melhor solução em gestão do passivo para o seu cliente, com excelentes resultados econômicos, tanto para ele quanto para você, tá bom? Pessoal, obrigado, tamo junto, um grande abraço, fica com Deus.